Boa noite. Boa noite. José Genuíno é avaliado por junta médica e continua internado em hospital de Brasília. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Para dar um apoio aos pequenos, diversos personagens ficaram carecas. Acontece amanhã o maior vestibular do país, a FUVEST. Na Letônia, sobe para 53 o número de mortos de desabamento de teto de supermercado. A ativista brasileira Ana Paula Maciel afirma que vai continuar lutando com o Greenpeace. E uma exposição em São Paulo mostra ao público as obras de Beatriz Milhazes, uma das artistas plásticas mais famosas do mundo. O Jornal da Gazeta está no ar. No Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, os personagens preferidos das crianças ficaram carequinhas. A campanha é para mostrar que é possível aproveitar a infância, apesar da doença. Uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes no Brasil, o câncer infantil, ainda tem diagnóstico tardio. Agora falta pouco para a alta, mas para chegar até aqui, Alice percorreu um longo caminho. Os primeiros sintomas da leucemia apareceram no ano passado, mas ela levou 3 meses para chegar ao diagnóstico. Eu pensava que era cansaço, porque eu tinha vida corrida, fazia curso, estudava, cuidava da casa, então eu estava cansada. Achava que era isso. Nunca pensei que eu ia ter um câncer, nunca na minha vida pensei. A demora, felizmente, não comprometeu o tratamento, mas nem sempre é assim. Ela acaba sendo quase que agora a segunda causa de morte, né? Porque nós temos cerca de 11 mil casos no ano no Brasil diagnosticados. Só pede para causas externas, acidente, violência. Quando diagnosticadas cedo e tratadas em centros especializados, as crianças têm grandes chances de cura. Hoje a média no Brasil é de 70% de casos bem-sucedidos. Por isso, o principal alerta que se faz nesse Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil é a atenção aos sintomas. Os cânceres mais comuns na infância e adolescência são a leucemia, os tumores cerebrais, do sistema nervoso e dos ossos, dores frequentes, febres que não passam, sangramentos, vômitos, mudanças de comportamento devem chamar a atenção de pais e pediatras. O principal alerta é a persistência desses sinais e sintomas, né? Escutar o familiar, a criança, entender o que está acontecendo e acompanhar essa criança para entender se isso realmente é uma progressão de algo diferente, que se encaminhe de forma adequada. Não é necessário que se faça o diagnóstico, é necessário que se pense na doença e encaminhe para um serviço especializado para que se faça o diagnóstico. O mês de novembro será todo voltado para a conscientização do diagnóstico precoce. Os hospitais infantis promovem campanhas do Novembro Dourado. O que a gente busca também é a qualidade de vida e colocar essa criança, e que a gente quer que ele seja um adulto normal, que tenha uma vida normal, que ele não fique diferenciado por ter tido um câncer. Em uma dessas campanhas, os personagens preferidos das crianças ficaram carequinhas. Por que você não procurou no Palau de Lupa? Se não me engano, o cérebro da equipe é você, né? O objetivo é mostrar que criança em tratamento pode aproveitar a infância e, assim como os adolescentes, ter uma vida normal. Hoje eu tô carequinha pra lembrar que criança com câncer tem que curtir a infância como qualquer criança. Agora sim! Alice, que está quase no fim do tratamento, está cheia de planos. Agora a bola pra frente, né? Estudar, quando eu não precisar mais vir pra cá, fazer minha faculdade, né? Esquecer esse período aqui que eu passei, que foi muito difícil, né? Mas foi um aprendizado, né? Pra me levar pra minha vida, a cabeça mudou. Baixinha, gorducha e dentuça. O Lester está perfeitamente normal. A gente empinou pipa, pulou corda, brincou de castelo, de caça ao tesouro. Ai, hoje foi um dia perfeito. Vestibular. Amanhã acontece a primeira fase da FUVEST, que neste ano teve recorde de inscritos. E na véspera da prova, a palavra de ordem nos cursinhos de São Paulo é descontração, mas com disciplina.
Para iniciar a última aula antes da prova que seleciona alunos para a principal universidade do país, a USP, é preciso descarregar as energias negativas. Motivacional, ele espanta aquele branco que costuma dar no vestibular, né? O motivacional traz o aluno à realidade. Muitos alunos, quando chegam nessa data, às vezes estão com motivacional muito baixo, estão chateados porque estão cansados. Com essa aula aí, o aluno levanta. E para quem não leu todos os livros, como a estudante Liara, que vai prestar vestibular para o curso de Direito, essa aula pode ajudar ainda mais. Por ser uma aula que junta todas as obras, é bom para aquelas perguntas que eles perguntam a mistura das obras, o que tem em comum em uma e outra, o que tem diferente. Eu acho que é bem interessante. São mais de 172 mil candidatos concorrendo a 11.057 vagas na USP. Outras 100 vagas são destinadas à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. O número de inscritos para a FUVEST deste ano cresceu 7% em relação ao exame anterior. Um dos concorrentes ao curso de medicina é Lucas Gandolfi, de 22 anos. O estudante tenta passar no vestibular há 4 anos e hoje veio ao cursinho buscar tranquilidade e apoio de colegas e professores. Eu participei nos anos anteriores e eu posso falar para você, isso é a melhor coisa que você faz. Porque se você fica na sua casa, você está pensando na prova, você está pensando no seu futuro depois da prova, o que você vai fazer para a segunda fase, se passar na segunda fase. Você está pensando tudo isso. Se você está aqui, você está se divertindo, você está brincando com as pessoas que passaram um ano com você, que é um ano de convivência, você faz muitos amigos, você faz pessoas que lutaram com você, são pessoas que estão guerreando nessa batalha com você. E a menos de 24 horas do início da prova, a recomendação dos professores é ficar longe dos livros e relaxar. Hoje não é dia de estudar, tentar conhecer o local de prova, alimentar-se bem, dormir cedo, amanhã chegar 1 hora antes da abertura dos portões e durante a prova levar uma barra de cereal, levar água e se preocupar em ler a prova inicialmente inteira. O aluno vai perceber que lendo a prova ele vai conseguir escolher aquelas questões mais fáceis e obviamente começar por essas questões. A prova da FUVEST acontece amanhã em 134 locais do estado de São Paulo. Os portões abrem 12h30 e fecham à 13h. Mais informações no site fuvest.br. A frente fria que trouxe muita chuva e diminuiu a temperatura aqui na capital paulista começa a se afastar. Mas a chuva não está descartada nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A frente fria que está sobre o sudeste avança e já começa a influenciar o nordeste neste domingo. Amanhã, essa frente provoca chuva forte no Espírito Santo e em Minas Gerais. A boa notícia é que ele espalha nuvens de chuva no interior da Bahia, que estava sofrendo com o tempo seco nos últimos dias. Chove também na maior parte do norte e do centro-oeste do país, mas por causa do calor e da alta umidade. Já no sul, o ar seco predomina e o domingo será de sol, mas pode chover à tarde de forma isolada no Paraná e também em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Amanhã as máximas chegam aos 27 graus em Florianópolis e aos 31 em Fortaleza. Em São Paulo a frente fria se afasta, mas ainda chove de forma isolada na maior parte do estado, com exceção da faixa oeste, onde o tempo fica firme e a máxima chega aos 30 graus em Presidente Prudente. Na Grande São Paulo deve chover fraco durante esta madrugada, mas no domingo o sol aparece, a temperatura sobe e só deve chover de forma pontual no período da tarde. Amanhã na capital, sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva, máxima de 24 graus. Na segunda-feira, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 25. E na terça-feira, o sol brilha mais forte e a chuva diminui. A máxima sobe para os 28 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Tenha um ótimo fim de semana. A Prefeitura de São Paulo anuncia que colocará placas de trânsito em pontos com risco de alagamento na cidade. A nova sinalização servirá para orientar motoristas a não estacionarem em locais com risco de inundação. Novas faixas também deverão orientar rotas alternativas. No total, cerca de 125 milhões de reais serão investidos no programa, que pretende atenuar o impacto das chuvas de verão.
Em janeiro, a previsão de chuva é de 15% acima da média. São Paulo tem mais de 280 locais que apresentam risco de alagamento, segundo a Prefeitura. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, deve aguardar um parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, antes de determinar as prisões de outros 6 condenados no processo do Mensalão. Entre eles estão os deputados Valdemar Costa Neto, do PR, e Pedro Henri, do PP, e os ex-deputados Pedro Correia, do PP, e Bispo Rodrigues, ex-PL, atual PR. Dos condenados, o único que pode ter sua prisão expedida a qualquer momento é o delator do esquema, Roberto Jefferson, do PTB. Isso porque o processo dele já foi concluído e o mandado de prisão só não foi expedido porque Barbosa estaria avaliando o quadro de saúde de Jefferson, que faz tratamento contra um câncer. E apesar de não ter adotado o procedimento para todos os condenados, Barbosa decidiu aguardar a decisão de Janot sobre parte dos réus que questionaram suas condenações com recursos chamados de embargos infringentes. Para ter direito a este recurso, é preciso que o réu tenha obtido ao menos 4 votos pela absolvição. Nesses 6 condenados que aguardam o parecer da Procuradoria, apresentaram os infringentes mesmo sem ter os 4 votos favoráveis. Ex-presidente do PT, José Genuíno, passa por perícia médica em Brasília. O deputado federal licenciado foi encaminhado a um hospital após passar mal na prisão. A perícia em José Genuíno foi realizada na tarde deste sábado no Instituto de Cardiologia de Brasília, onde o parlamentar está internado. O laudo vai dizer se Genuíno tem condições de cumprir a pena no presídio ou se deverá obter o benefício da prisão domiciliar. A perícia foi realizada por determinação do presidente do STF, Joaquim Barbosa. A avaliação foi feita por uma comissão formada por 5 médicos da Universidade de Brasília e do Hospital Universitário de Brasília. Segundo a assessoria do hospital, o chefe da junta, Luiz Fernando Junqueira Júnior, informou que o relatório dos médicos será encaminhado diretamente a Barbosa, mas ele não estabeleceu um prazo para isso. O médico também não forneceu os detalhes sobre a avaliação do deputado, argumentando que estava cumprindo ordem judicial. Genuíno foi condenado pelo STF a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. E o Mensalão é destaque nas principais revistas semanais de informação do país. Isto é, traz uma entrevista exclusiva com o ex-presidente do PT, José Genuíno. Ele afirma: fui condenado por corrupção sem nunca ter mexido com dinheiro. A lei e os fora da lei, veja a bordo a prisão dos condenados no processo. Carta Capital também destaca a prisão de petistas envolvidos no Mensalão e traz a seguinte chamada: presos versus privilegiados. Sexo, vingança e internet. A época discute a tentação de se exibir para as câmeras e o risco de ser humilhado por isso nas redes sociais. Cartel do metrô de São Paulo. Ex-diretor da Siemens diz que houve acertos em contratos que estão em vigor aqui no estado. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. O documento produzido pelo ex-diretor da Siemens, Everton Heiheimer, e entregue à Polícia Federal em junho, afirma que houve formação de cartel em mais 4 contratos firmados pela empresa com o governo de São Paulo. Em maio, a multinacional alemã já tinha apontado ilegalidades em outros 5 contratos na denúncia que fez ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em troca de não punição no caso. Os 4 contratos para a reforma dos trens das linhas 1 e 3 do metrô ainda estão vigentes. Agora, a Polícia Federal e o Ministério Público apuram se o cartel, que segundo a Siemens durou de 1998 a 2008, atuou além do que alega a própria empresa. Os contratos citados por Heiheimer somam 2 bilhões e 200 milhões de reais em valores corrigidos, segundo a reportagem. Eles foram assinados em 2008 e 2009, durante o governo de José Serra, do PSDB, e têm duração de 68 meses. Segundo Heiheimer, ele diz ter sido informado sobre a presença do cartel nesses contratos por um ex-sócio de uma empresa suspeita de participação no esquema. Em resposta ao jornal, o metrô afirmou que as acusações vieram de um documento apócrifo não assinado, cuja autoria foi atribuída a uma pessoa que não a admite e aponta nelas distorções.
Ontem, em nota, Everton Heiheimer, ex-diretor da Siemens, afirmou que as informações no relatório foram distorcidas e não condizem com a realidade. A publicação, a Siemens afirmou que todas as investigações atuais referentes ao setor metroferroviário têm como fonte a denúncia da própria empresa, que em suas investigações internas de 2008 não encontrou evidências de corrupção. No entanto, a empresa não comentou a acusação sobre os contratos atuais. Veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo, o governo paulista infla salários de servidores públicos. Segundo o jornal, critérios frouxos de análise de desempenho permitem que funcionários do governo Alckmin mais que dobrem ganhos. O estado de São Paulo, MPs de Dilma oneram contas públicas em 96 bilhões de reais. De acordo com a publicação, efeito das propostas do governo contrasta com o discurso de austeridade. Máfia do ISS, testemunha afirma em depoimento ao Ministério Público de São Paulo que delegado vendia informações aos fiscais envolvidos no esquema. A notícia foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, que diz ter obtido trecho do depoimento desta testemunha, Ronilson Rodrigues, apontado como chefe da quadrilha, disse a outro auditor que ele tinha meios de apurar na Polícia Civil a existência de investigações sobre o esquema. A testemunha, chamada de Alfa para ter a identidade preservada, disse também que um delegado teria exigido R$7 mil de cada investigado para passar detalhes sobre uma investigação que estava sendo feita contra os auditores. O depoimento cita ainda que diversos fiscais pagaram a quantia, inclusive Ronilson e Eduardo Barcelos. Entretanto, a testemunha não soube dar detalhes sobre o nome, a cidade do delegado, nem o período em que teriam ocorrido os fatos. Ontem, o prefeito Fernando Haddad já havia dito que existia a informação de que um policial estaria envolvido com a máfia do ISS. Caso Joaquim, polícia afirma que padrasto do menino entrou em contradição durante a reconstituição. Realizada na tarde de ontem, a reconstituição durou 2 horas. De acordo com a polícia, Guilherme Longo, principal suspeito do crime, entrou em contradição diversas vezes, dando informações diferentes das já prestadas em depoimentos. A reconstituição foi marcada por tumulto e protestos. Após o procedimento, a polícia descartou a presença de uma terceira pessoa no imóvel no dia do desaparecimento do menino. Por enquanto, também não será feita uma nova reconstituição com a mãe do menino, Natália Ponte. Ela e Guilherme Longo estão presos temporariamente e alegam inocência. Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, desapareceu na madrugada do último dia 5 e foi encontrado morto 5 dias depois em um rio em Barretos. Na Rússia, Ana Paula Maciel, ativista do Greenpeace, diz que vai continuar lutando para proteger o Ártico. 3 dias depois de conseguir liberdade provisória, a ativista afirmou que vai continuar trabalhando pacificamente para proteger o planeta. Eu quero mudar o mundo e para isso é necessário assumir riscos, disse Ana Paula em inglês em entrevista à agência de notícias Reuters. Nesta semana, o governo russo concedeu liberdade provisória a 29 dos 30 envolvidos no caso. Ana Paula foi a primeira a ser solta. As prisões ocorreram no dia 18 de setembro, após um protesto em uma plataforma de petróleo russa. Agora, cães e gatos aqui do Brasil poderão tirar passaporte. O documento será emitido pelo Ministério da Agricultura. O passaporte poderá substituir os atuais Certificado Sanitário Internacional e Atestado de Saúde para trânsito de cães e gatos. Antes de fazer o documento, o proprietário deve procurar um veterinário para implantar um microchip no animal, o que irá facilitar a identificação do bicho. O passaporte terá informações como nome e endereço do dono, a descrição do animal, como nome, raça, sexo, data estimada de nascimento, dados de vacinação, entre outras. De acordo com o governo federal, o passaporte será expedido nos idiomas português, inglês e espanhol. Após a solicitação, o passaporte deverá ficar pronto em até 30 dias úteis. De acordo com o Ministério, não são todos os países que aceitam o documento, e nesses casos é recomendável que se faça um certificado veterinário internacional. Considerada a pintora brasileira mais famosa da atualidade, Beatriz Milhazes expõe suas obras mais recentes a partir de hoje em São Paulo.
Um passeio pelo universo das formas e imagens que revelam inquietação. Em Wild Potato, a flor central se desfaz em listras orgânicas com tons psicodélicos. E as formas redondas e regulares dão a tônica na obra da artista. A mostra O Círculo e Seus Amigos apresenta 9 pinturas inéditas de Beatriz Milhazes. O círculo sempre foi uma das figuras geométricas a que eu mais me interessei, que eu mais utilizei ao longo da minha obra, por razões variadas. E essa mostra, a partir de 2012, eu comecei a introduzir novos elementos que, de certa forma, era como se fosse um diálogo com esse círculo. Esta é a terceira vez que a Galeria da Barra Funda recebe as obras de Beatriz Milhazes. Foram 5 anos de espera. Só depois das exposições rodarem o mundo, a artista chegou por aqui. A gente trabalhou nessa exposição nos últimos 2 anos. Essa exposição acontece depois de 5 anos depois da última exposição. Para nós é uma grande felicidade tê-la aqui. E aqui você tem os últimos 2 anos da produção da Beatriz, quer dizer, o que tem de mais novo na obra da artista. Eu estou diante de uma das peças mais representativas do trabalho de Beatriz Milhazes. Essa obra, com 3 metros de altura, tem muita inquietação e movimento. O nome dela é Potato Dreaming. Segundo a própria artista, é uma inspiração na cultura aborígene. Potato seria a relação com a terra e Dreaming estaria relacionado à criação do universo. Gostou do trabalho? Se quiser levar para casa, prepare-se. A tela está avaliada em $1.350.000. Mas este não é o trabalho mais caro. No ano passado, ela passou ao primeiro lugar no ranking de artistas plásticos brasileiros vivos, com a obra mais cara vendida em leilão. Meu Limão foi arrematada em Nova York por pouco mais de $2 milhões. A Beatriz Milhazes, ela conseguiu, ela atingir, com a obra dela, uma compreensão do mercado internacional, do que seria a visão deles da arte brasileira. Tem uma outra questão, que a Beatriz pinta muito pouco. Ela pinta, se não me engano, ela pinta 10 quadros por ano. Então tem uma questão da demanda, uma questão meio do comércio. Tem muito mais demanda hoje em dia do que a produção. Então isso também eleva o trabalho dela. Reconhecimento internacional para quem já é considerada uma das maiores artistas da atualidade. Para mim é uma honra, é um prazer que de alguma maneira hoje eu sou uma artista brasileira, porém internacional. Finalmente o Brasil está chegando numa situação de poder colocar, de termos alguns representantes dentro da arte internacional que faz a história internacional. Ela é muito, muito inteligente nessa montagem da cor. E é gostoso para os olhos, é gostoso de ver, é gostoso de sentir. Parece que você entra dentro da obra por causa dela. A exposição O Círculo e Seus Amigos ficará em cartaz até o dia 21 de dezembro no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda. A mostra pode ser vista de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, aos sábados, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. A seguir, continuam as discussões para um acordo nuclear com o Irã. E tragédia na Letônia. Sobe para 53 o número de mortos do desabamento do teto de um supermercado. R$200 mais R$300. Não fecha. Vai que você não tem uma equipe assim no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma previdência privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Proteja suas roupas das manchas com o antitranspirante Dove Men Care Invisible Dry. É invisível em 100 cores. Agora você pode usar qualquer cor, em qualquer momento. Bom, nem sempre. Dove Men Care Invisible Dry. A Folha segue tudo que você vai adorar saber. Segue o que você não vai gostar de saber. Segue o que você nem imagina que vai querer saber. A Folha segue tudo o que merece ser seguido. A Folha segue o que eu preciso. A Folha me segue. Eu sigo a Folha. 9 milhões de pessoas leem a Folha. Folha de São Paulo. Não dá para não seguir. Não dá para não ler.
Há 10 anos, Goulart de Andrade entrevistou a boxeadora Adriana Salles e conheceu suas dificuldades e seus sonhos, numa época em que poucas mulheres se dedicavam ao boxe. Agora, a nova geração reencontra Adriana para saber o que mudou no seu dia a dia, conhecer seus novos desafios e desejos no mundo do boxe. Vem comigo, nesta segunda, 11h30 da noite. Na Polônia, termina a Conferência da ONU sobre o Clima. A COP19 acabou sem acordo a respeito das questões financeiras. 190 países participaram das reuniões. A discordância resulta da ajuda econômica que as nações mais ricas se comprometeram a dar aos países mais pobres. 100 bilhões de dólares seriam fornecidos até 2020, com o objetivo de tornar as economias mais verdes. As conversas também sugeriam a criação de um novo Pacto de Varsóvia para auxiliar a reconstrução de países destruídos por catástrofes naturais. Hoje surgiu uma proposta ainda vaga sobre as novas metas que os países devem adotar para diminuir as emissões de carbono. As decisões farão parte de um novo plano que será apresentado em outra reunião que acontecerá em Paris em 2015. Representantes dos países membros do Conselho de Segurança da ONU desembarcaram hoje em Genebra, na Suíça, para dar continuidade à negociação de um acordo nuclear com o Irã. Este é o terceiro dia seguido de debates e os países parecem divididos sobre a possibilidade de acordo. O ministro britânico William Hague afirmou que o diálogo não avançou. Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha destacou que existe chance de fechamento de um acordo num futuro próximo. O secretário de Estado americano, John Kerry, também participa do encontro. O Irã demonstrou interesse nas negociações. Esta já é a segunda rodada de conversas em troca da diminuição das sanções econômicas impostas ao país. O acordo é proposto por causa do enriquecimento de urânio no país e pela suspeita do Ocidente de desenvolvimento de armas nucleares. Os diplomatas envolvidos na negociação afirmaram que os novos termos do projeto não reconhecem o direito de qualquer nação produzir combustível atômico. Na Letônia, sobe para 53 o número de mortos do desabamento do teto de um supermercado. O acidente aconteceu na quinta-feira. Familiares se reuniram hoje em frente ao supermercado para prestar homenagens às vítimas. Entre os mortos estão 3 bombeiros que trabalhavam no resgate dos feridos. A polícia ainda não sabe a causa do desabamento, mas acredita que ele possa ter sido provocado por uma falha na construção do prédio. Na China, sobe o número de mortos de explosão de oleoduto. Já são 48 vítimas fatais. O fornecimento de petróleo pelos canais da cidade de Qingdao foi temporariamente suspenso para que eles fossem inspecionados. Na tarde de hoje, a região nordeste do país foi atingida por uma série de terremotos. Casas ficaram destruídas e as imediações ficaram sem energia elétrica. Os danos ainda não foram calculados. Na Turquia, um protesto contra o sistema educacional do país foi fortemente reprimido pela polícia. Foram usadas bombas de gás e jatos d'água para dispersar os manifestantes. Não houve feridos. Há 2 semanas, o governo determinou que homens e mulheres não podem dividir acomodações em universidades. No Paquistão, 2 explosões na madrugada de hoje mataram 7 pessoas e feriram outras 20. Os explosivos estavam em motocicletas e foram detonados à distância. Nenhuma organização assumiu a autoria do ataque. O Jornal da Gazeta termina aqui. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Um bom final de semana e até lá. Neste domingo, 9h30 da noite, o ex-goleiro Gilmar participa do Mesa Redonda. Assista agora, Gazeta Imóveis. Jornal da Gazeta. Oferecimento